Bem. Muito bem, pronto. Muito boa tarde. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Esta é a penúltima Semantic Discussion deste ano. Como estávamos a dizer antes da sessão começar, iremos ter depois, no dia 15 de dezembro, uma sessão final com o Jeffrey Sachs, que é um conhecido economista, muito ligado também a estes temas da sustentabilidade e do desenvolvimento, e o nosso amigo Luís Neves, pelo menos de muitas pessoas que estão aqui, que é o CEO da GESI. Iniciaremos o próximo ano, também já agora, com aquilo que nós chamamos uma New Year Lesson. Normalmente temos sempre um convidado de referência. O passado foi, este ano, aliás, foi o Tiago Piticunha. No próximo ano vai ser o Tyler Cowen, que é um conhecido economista americano, que publicou há muito pouco tempo um livro que eu considero absolutamente fantástico sobre o talento. E, portanto, eu acho que essa sessão vai ser uma sessão absolutamente imperdível. Pronto, hoje temos aqui connosco duas pessoas que dispensam apresentações. Têm percursos diferentes, mas isso também acaba por ser interessante porque permite uma certa complementaridade na análise. Temos aqui connosco a Helena Freitas, que é uma conhecida professora, catedrática da Universidade de Coimbra, investigadora, responsável de decisão, esteve envolvido em processos como o processo da gestão regional, portanto, naquela unidade de missão para o território, está envolvido em muitos processos a nível internacional, nomeadamente na Comissão Europeia, na área das missões, tem também uma função muito interessante em Serralves. Portanto, é uma pessoa muito multifacetada e que nos vai dar aqui, sem dúvida, uma visão muito interessante do tema da sustentabilidade. Depois temos connosco a seguir a Marta Neves, que conheço há muito tempo. A Marta é atualmente a diretora-geral da Boa Sul, também já teve um percurso do ponto de vista profissional muito variado, esteve na PT, foi chefe de gabinete do ministro Álvaro Santos Pereira, portanto já esteve em muitos sítios e em várias funções. E portanto a ideia é criarmos aqui uma dinâmica de discussão a seguir às sessões, às intervenções. São intervenções naturalmente diferentes, mas isto também faz a complementaridade. E eu pedi então só duas coisas. Primeiro, que tivéssemos alto-falantes desligados durante a sessão. De facto é importante para que possamos respeitar as nossas, neste caso, oradoras. E depois qualquer vontade que tenham de fazer um comentário ou questão, que ponham no chat, eu próprio também irei dinamizar a sessão. Helena, começamos consigo então. Muito obrigado. Muito bem. Bom, muito obrigada também pelo convite e por esta permanente agitação que o Jaime consegue aqui imprimir neste grupo. Eu realmente, pronto, sou bióloga de formação e trago a abordagem, portanto, que faço à questão da sustentabilidade. Não ando aqui à volta dos eixos e dos triângulos e dessas coisas, são configurações que importam, mas eu realmente parte do pressuposto que a natureza tem que entrar como, tem que ser o centro aqui da forma como abordamos o progresso, o desenvolvimento e, portanto, as diferentes soluções. Portanto, eu tenho, sobretudo, trabalhado a área da biodiversidade e na interface, digamos assim, com a economia, no alinhamento que eu procurei sempre fazer entre a ecologia e a economia. Eu trabalho, sobretudo, uma narrativa que hoje está muito em cima da mesa, nesta translação que estamos aqui a procurar fazer também, que são os serviços de ecossistemas, portanto, e as soluções baseadas na natureza, que hoje aparecem como instrumentos claríssimos, portanto, de transformação das sociedades. E as empresas também têm uma tremenda necessidade digamos, de perceber como é que podem incorporar na sua dinâmica, não é? Nos seus, enfim, também nos seus projetos, nas suas iniciativas, de facto, a natureza e como é que tudo isso pode transformar. Portanto, eu sei que as empresas, a sustentabilidade mais, digamos, corporativa, aborda isto mais a partir dos ESGs, não é? Portanto, eu suponho que é o que vai ser também abordado de seguida. Portanto, eu realmente parto mais portanto, do facto enfim, da Agenda 2030, digamos assim, mas na perspectiva, de facto, daqueles ODS que apontam diretamente, portanto, à questão da conservação dos recursos naturais. Não tenho dúvida que a questão dos recursos naturais e da sua conservação realmente são centrais para a economia do século XXI, portanto, a forma como os podemos conservar e os podemos, de facto, e garantimos que há viabilidade nos sistemas que suportam a vida na Terra, tal como conhecemos, pelo menos. Eu não tenho dúvidas que isto será uma questão absolutamente essencial. Aliás, a economia está claramente prisioneira, digamos assim, também da medida em que conseguirmos conservar os recursos naturais. E, portanto, a abordagem que eu vou trazer é assim, de uma forma muito simples. Trago aqui um conjunto, tive aqui a reunir um conjunto de slides, muito rapidamente, mas, portanto, peço que me desculpem, porque eu estou a partir, de facto, da minha
sou bióloga de informação, este é o meu ponto de partida, é a minha matriz da reflexão e do pensamento e é aquilo que eu procuro cruzar também convosco e, portanto, espero que seja útil. Que aqui há bocado se dizia aqui o Lu, depois isto desapareceu outra vez a minha. Espero que consiga fazer então aqui a partilha. Desculpem. 15, 20 minutos, não é? Portanto, é que está para que isto seja. Conseguem ver o diapositivo, não, não não é? conseguimos. Conseguem ver, só que estão Há um a bocado ver conseguimos, em. mas agora estamos a começar a ver. Muito bem. Ah, não? Eu vou agora tentar abrir. Agora Pronto. vemos, está ótimo. Portanto, eu queria partir disto, até foi saiu esta semana, até a semana passada, portanto, na Science, mas toda a gente viu nos jornais, na imprensa, uma grande discussão à volta dessa questão demográfica, de facto, do nosso quadro demográfico geral, portanto, mas a verdade, isto tem que ser um ponto de partida, a situação demográfica global, os desequilíbrios desta demografia e aquilo que está associado, e todos conhecemos bem, e portanto, que de facto hoje obriga-nos a perspectivar e equacionar até a forma como produzimos valor e como garantimos de facto a atividade económica, tendo presente esta questão. Também do ponto de vista dos recursos naturais e, portanto, da sua sustentabilidade a longo prazo, esta é uma interpelação permanente. Portanto, como é que de facto vamos dar resposta a esta demanda, uma demanda desigual, desequilibrada, mas claramente uma questão que nos coloca perante uma necessidade de responder e concretamente àquilo que são as necessidades fundamentais. Portanto, isto é importante para todos nós e também para quem aborda, quem pretende conservar a natureza, porque de facto nós temos hoje praticamente metade do planeta transformado para os nossos interesses mais diretos e continuamos, e só em números muito gerais, enfim, nos últimos 20 anos aumentamos em 10% a apropriação de territórios para a produção alimentar e ora esta tendência é insustentável, portanto há aqui um tempo em que temos que fazer uma paragem. Portanto, isto é apenas só como parte do racional, não vou debater. Por outro lado, também, no que diz respeito, portanto, a esta gestão dos recursos naturais, um outro tema muito importante é percebermos que o mundo hoje é um mundo essencialmente urbano. Portanto, tem que essa tendência é uma tendência universal e, portanto, nós vamos ter que construir as soluções de produção e soluções de resposta e de articulação entre o consumo e a produção num quadro tendencialmente desta tipologia, portanto, em que tenderemos, se não formos inteligentes, a construir ainda mais, enfim, isto transitou não sei como, mas muito bem. É só para deixar este registro também, isto também nos coloca, também nos interpela na dimensão da sustentabilidade e vamos ter que transformar muitas das nossas atividades e também a forma como gerimos os nossos. No caso português também é evidente há aqui também um desequilíbrio adicional que é muito, a meu ver, preocupante, portanto esta incapacidade que temos tido para equilibrar o país do ponto de vista territorial, quer dizer, de facto nós temos praticamente metade da população portuguesa a viver nas duas grandes áreas metropolitanas, portanto isto é uma situação que também coloca, digamos, desafios ao nível da gestão dos recursos, sendo que nós, enfim, por exemplo, no domínio da água, só para termos uma ideia, nós temos basicamente os nossos recursos hídricos estão concentrados em bacias internacionais, portanto que partilhamos com a Espanha, não é? E sendo que as bacias hidrográficas que partilhamos ocupam cerca de 60% do território nacional e em grande medida, portanto, estes fluxos e a sua sustentabilidade estão dependentes de uma gestão das bacias também na dimensão transfronteiriça, mas também isto tem, evidentemente, também impacto sobre a economia em geral e sobre os recursos naturais. Portanto, de facto, nós hoje temos também um bocadinho este sentimento que nós, de facto, todos gostamos da natureza e queremos e estimamos a natureza e, de alguma forma, trazemos a natureza para casa e sempre que nos sentimos mais deprimidos até também queremos buscá-la e percebemos que ela faz parte e claramente depois do que aconteceu na Covid, esse sentimento de vulnerabilidade, mesmo transitório, ele existiu e ele teve muito a ver com isso, portanto, com a percepção de que afinal somos seres biológicos vulneráveis e, portanto, há aqui uma dimensão que nos ultrapassa, mas que realmente nós somos parte da natureza, portanto, nós contamos com ela
e esquecemos, mas contamos com ela para nos garantir um conjunto de serviços que precisamos e serviços que, se as coisas não correrem bem, estes serviços de facto podem colocar a nossa própria sobrevivência em causa. Podemos ter formas de ultrapassar, temos certamente conhecimento, inteligência para produzir tecnologia, ciência. Eu sou uma cientista, portanto eu sou o mais possível favorável ao investimento na ciência, mas digamos, a verdade é que há limites e nós estamos realmente a ultrapassar alguns dos limites planetários, nas chamadas planetary boundaries, que são claramente riscos que podem mesmo colocar em causa os sistemas que suportam a vida. E também temos usado o planeta numa relação um bocadinho, enfim, estranha, mas temos continuadamente, portanto, realmente produzido resíduos que podem ser, enfim, está aqui depois, certamente esta área eu deixo... O que é que nós procuramos? Qual é que tem sido, na conservação da natureza, quais são, digamos, o que é que nós temos procurado, pelo menos desde há 20 anos, e em particular a partir do Millennium Ecosystem Assessment, temos procurado que a economia perceba que há bens que nós conseguimos perceber e conseguimos facilmente enquadrar na nossa economia, portanto são valores, bens e serviços que são quantificados, mas há de facto um conjunto de outros serviços que a natureza presta e que nós não temos capacidade para quantificar e que precisamos urgentemente quantificar para que eles realmente entrem na cadeia de valor e que sejam também assim percepcionados. E alguns destes serviços são serviços essenciais porque são chamados serviços de regulação e manutenção, como sejam os serviços de filtragem da água, da decomposição, da polinização, da regulação do sistema climático, do controle da doença. Portanto, isto teria muito gosto em desenvolver, mas não tenho tempo, mas são realmente serviços que não estão captados ainda pelos mercados e que nós precisamos urgentemente de alguma maneira, de os quantificar e de os tornar parte da equação, portanto, também da sustentabilidade corporativa, não é? Eu vou, se calhar, ser mais rápida, porque hoje eu, se calhar, preparei isto para um bocadinho mais longo e não devia, peço desculpa, vou então tentar acelerar. E tentar cumprir os 15 Tentar pois, cumprir os 15 pois é, por isso que eu não quero mesmo deixar... Temos depois aqui uma discussão então, interessante. Sim. Exatamente. Tá, certo, eu peço desculpa, mas dizer apenas que, portanto, nós de facto temos esta a questão que percebemos todos já bem, julgo que a questão climática já entrou, a questão climática vai ser determinante, portanto nós vamos realmente ter que ajustar a esta, enfim, vai-nos colocar desafios importantes e desafios de transformação, um dos quais é perfeitamente visível a partir da agenda do Pacto Ecológico Europeu, da agenda europeia, todos percebemos isto bem, estamos todos já a trabalhar nisto, há um alinhamento claro da maior parte das instituições, portanto, à volta, de facto, dos eixos que foram consignados pelo Plano Ecológico Europeu, portanto, ele vai continuar esta linha, pelo menos eu não sei que haja alguma, mas penso que sim, que a Europa, eu própria, há 15 dias atrás, integrei o painel europeu para o programa europeu para o risco climático, que vamos começar a elaborar agora e que será público em 2024, e esse programa de risco climático para o risco europeu vai informar, digamos, o próximo quadro comunitário também de política pública, portanto, investimento. Desculpa, estamos aqui com... Não faz mal. Este investimento é visível sobretudo no setor energético e é sobretudo visível, começamos a perceber o investimento público no setor energético, começamos também a perceber investimento privado muito relevante em vários setores, há realmente uma mobilização brutal do setor privado também na agenda climática, portanto o que é formidável, e de facto não percebemos o mesmo fulgor no setor público, a não ser na transição energética, mas a descarbonização da economia tem que acelerar e, portanto, ainda anteontem o próprio vice-presidente da Comissão Europeia dizia que até quer antecipar as metas, portanto há claramente uma intenção de antecipar algumas das metas da transição energética e, portanto, isto é um desafio global para todos e nós, enfim, aquilo que preconizamos é realmente que o mundo vai ter que investir em soluções baseadas na natureza. Portanto, para construirmos mecanismos de resiliência ao clima e ao risco climático, vamos ter que investir em soluções baseadas na natureza. E, portanto, o que significa que temos que fazer, de facto, a natureza, temos que ter mais literacia sobre a natureza, portanto, temos que impregnar o mundo de literacia sobre a natureza,
e, de facto, trazer soluções muito nessa base. Estamos a trabalhar nelas, portanto, as chamadas soluções inspiradas e apoiadas na natureza. Elas proporcionam benefícios ambientais, sociais e económicos e promovem a resiliência face ao risco climático. E, portanto, é nisto que estamos a trabalhar ativamente para garantir, de facto, que estas soluções estão disponíveis. Curiosamente, a COP27, mesmo no final, embora só se fale da questão dos prejuízos e danos, das perdas e danos, mas houve um parágrafo que foi introduzido na COP27 no texto final, que tem também já a ver com as soluções baseadas na natureza. Portanto, esta é a grande agenda que a natureza propõe, que a sustentabilidade ambiental propõe para a transformação do mundo, e vamos ter, eu penso que a economia se vai ter que apropriar deste conhecimento e desta intervenção. Outro grande desafio que temos é, de facto, o sistema alimentar, o chamado food system, portanto, em que realmente vamos ter que, digamos, que produzir para alimentar um número crescente, portanto, de consumidores, mas também não podemos continuar a expandir sob pena de perdermos as nossas florestas tropicais, que são estruturantes e que são determinantes para a sustentabilidade planetária e para o equilíbrio do sistema climático, e também temos, portanto, que reduzir emissões portanto, ou seja, o sistema alimentar tal como que o temos atualmente não corresponde a esta configuração. Ele tem, de facto, que passar a ser tem que passar a respeitar o sequestro de carbono no solo, tem que deixar de ser mobilizador dos solos e tem que ter outro tipo de, portanto, vamos ter que mudar e vamos ter que, sobretudo, no plano, uma das grandes dificuldades da política pública tem sido, de facto, acabar com os subsídios perversos, e um dos subsídios perversos é no setor agrícola. E, portanto, isso significa que nós vamos ter que, de facto, conseguir que as políticas públicas, para além, de facto, do investimento energético, comecem a deixar cair os subsídios perversos à floresta, à agricultura, à pesca e também aos próprios combustíveis fósseis. Nós queremos, portanto, transformar e construir cidades diferentes, que integram, de facto, capazes de integrar a natureza nas soluções. Eu não vou ter tempo para falar, mas eu penso que isto é também, enfim, a própria Ursula von der Leyen penso que ela tem inspirado também muito essa agenda, aliás, globalmente, eu penso que a União Europeia tem procurado fazê-lo, que é, de facto, esta ideia de trazermos, portanto, bringing nature back into our lives, portanto, é, de facto, há um conjunto de agendas do Pacto Ecológico Europeu que tem esta leitura, esta visão, e se formos também, do ponto de vista disto, temos outros desafios societais. Ainda tem que... Estou a acabar, não é? Mas eu já estou a acabar. Dizer só que no plano até do sistema alimentar, reparem que basta inteligência, quer dizer, nós de facto construímos um sistema alimentar que é completamente absurdo, desligado da produção do consumo, em que temos ainda por cima metade do planeta sem acesso à nutrição e metade do planeta a viver com doenças, de facto, e a ter que combater doenças que resultam do excesso, de facto, alimentar. Este foi o sistema que produzimos, que é insustentável. É a grande transformação a seguir à transição energética. Esta é a transformação que precisamos fazer urgentemente, de facto, que é a forma como produzimos alimentos. Não tenho tempo para falar, os impactos são conhecidos e são realmente insustentáveis, já não só as externalidades ambientais, mas mesmo as externalidades sociais, como estamos a ver, ainda há pouco discutimos em Portugal o que está a acontecer, como é que nós estamos a produzir. Ora, isto é impensável continuarmos a pensar que é possível produzir alimento, digamos, deixando degradar, deixando que as pessoas que o produzem não tenham. Portanto, nós vamos ter que fazer outro tipo de escolhas e que tem realmente a ver com uma integração crescente. Portanto, isto é uma operação sistémica e por isso também muito difícil, muito complexa, mas urgente, que nos obriga, de facto, também a fazer uma transição rápida do sistema alimentar. Portanto, agora são só 2 ou 3 diapositivos só finais para explicar que este é o quadro da mitigação do clima que vamos ter que fazer, que é sistémica, portanto, ela passa por diversos setores, e todos eles têm que convergir para conseguirmos, de facto, para além das questões geopolíticas, e se calhar falaremos depois, mas vamos ter que convergir neste alinhamento setorial, multissetorial para o combate ao risco climático. Isto significa, portanto,
É só agora aqui uma nota final para dizer que, de facto, há uma consciência hoje muito clara também por parte da economia, do setor produtivo, das indústrias, que de facto dependem claramente dos recursos naturais, e, portanto, é evidente que esta degradação em grande escala que está a acontecer, a perda de biodiversidade, tem consequências absolutamente inequívocas para a nossa capacidade produtiva. Portanto, digamos que temos que ter então aqui os chamadas Nature Positive Activities, portanto, que nos vêm conduzir à resiliência e à sustentabilidade económica, nestes eixos que eu não vou discutir, mas que queria só dizer-vos, nas cidades, no espaço interface urbano-rural, as nossas paisagens rurais e a natureza. Portanto, é uma transformação económica clara, portanto, em favor de uma lógica regenerativa, portanto, uma economia global que, de facto, pensa o planeta e coloca o planeta no centro, de facto, das preocupações. E já agora, só para mostrar, são valores muito recentes que eu acho muito interessantes, que têm a ver com o investimento público no setor energético, e vou terminar, e vale a pena dizer que há algumas notas positivas, e uma delas é claramente esta, portanto, em que as soluções energéticas renováveis, de facto, digamos, o investimento, o custo associado tem decrescido imenso, e isto é uma nota muito positiva no meio das dificuldades que eu sei, não vou aqui abordar, mas esta é uma nota muito positiva, portanto, que torna realmente mais positiva também a leitura que podemos fazer da transição energética. E para terminar, de facto, acho muito interessante o posicionamento da República da Costa Rica. De facto, nós caminhamos para um novo mundo, um novo normal, onde a sustentabilidade, as soluções baseadas na natureza, a inclusão social e o cuidado mútuo deve ser a norma da coexistência. Muito obrigada por sua tivemos aqui uma visão, de facto, de muito alto nível. Depois agradecer que mandasse a apresentação também, se for possível. Está bem, sim, Acho que é sim. sempre importante Só partilhar. terminava com esta, que foi uma coisa que vi recentemente. Sim, muito interessante, de facto. Okay. Muito bem, passamos então agora à Marta. A Marta vai-nos dar aqui uma visão um pouco mais corporativa, penso eu, pronto, fruto também da experiência mais recente que tem, e penso que irá também focar muito os desafios que se colocam na sustentabilidade a partir da experiência prática que ela está a ter, sobretudo numa área como os resíduos, mas também é muito interessante, que é um complemento à dimensão estratégica que ele ainda nos deu. Marta, faz favor. E muito obrigado mais uma vez, está bem? Não estamos a ouvir, Marta. Estão a ouvir agora? Agora estamos, sim, senhor. Muito bem. Antes de mais, estava aqui a pôr o cronómetro para não ultrapassar os 15 minutos. Não, 15 minutos à vontade. É para termos algum tempo depois de discussão. Temos aqui pessoas interessantes, é sempre interessante. Muito obrigada, Jaime, pelo convite para estar aqui hoje e partilhar, não como expertise, mas como alguém que hoje em dia tem sustentável obrigatoriamente na sua agenda, mas que no meu caso o obrigatório decorre da atividade em si e não tanto de algum tipo de imposição. E portanto tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que funcionam muito dentro da lógica do propósito, que hoje está muito em cima da mesa, o purpose ou a razão de ser. E eu começava por apresentar, se isto me deixar, aí está a andar. Aqui está. Tá. Por apresentar o que é a Valor Sul, porque nem toda a gente conhece. A Valor Sul faz parte de um grupo que é a EGF e que está dentro do grupo Mota-Engil na área de ambiente. A Valor Sul é uma empresa de recolha seletiva e tratamento de resíduos. A EGF FAO, a nível global no país, está em cerca de 174 municípios, que são simultaneamente nossos acionistas e nossos clientes. Nós temos 6,2 milhões de habitantes abrangidos nesta área. Tratamos 3,3 milhões de toneladas de resíduos. Só para termos uma ideia, Portugal produz cerca de 5 milhões de toneladas de resíduos por ano, incluindo industriais. E, infelizmente, temos números muito baixos de reciclagem, que tem vários motivos, e os nossos resíduos retomados são apenas 300 mil toneladas. É uma empresa concessionária, portanto, são 11 empresas concessionárias no país,
que têm várias infraestruturas e várias formas de tratarem os resíduos. Estas são as empresas, são 11 concessionários, então presentes em várias partes do país, com diferentes realidades de recolha e de tratamento. E olhando para a Valor Sul é a empresa que trata os resíduos da área metropolitana de Lisboa e da área do Oeste. Portanto, tem 19 municípios, trata uma parte significativa da população nacional, até pela concentração que há pouco a Helena falou a nível do litoral, e recebe cerca de 854 milhares de toneladas de resíduos. Como é que nós operamos? Portanto, nós temos uma parte da recolha seletiva, nós fazemos sobretudo a recolha seletiva a nível do Oeste. Estamos agora a começar a fazer na área metropolitana de Lisboa, que historicamente eram os próprios municípios que faziam esta recolha seletiva. Só explicando, a recolha seletiva é diferente da recolha indiferenciada. O indiferenciado é aquele contentor verde que nós temos em casa e que juntamos tudo. A seletiva são os 3 contentores já bem conhecidos, o amarelo, o azul e o verde. Como é que nós tratamos estes resíduos? Temos uma central de valorização energética que está em São João da Talha, que tem uma instalação de valorização de escórias, que é um subproduto da incineração e que acaba por ser transformado em outros produtos, nomeadamente em termos de asfalto, etc., ou até produtos de construção que pode ser incorporado. Temos 2 aterros sanitários, um aqui na zona de Lisboa, outro na zona do Oeste, 2 centros de triagem, onde fazemos a separação da recolha seletiva, porque, infelizmente, ainda há muita contaminação a nível dos ecopontos, portanto, recebemos muito material indevido e muito material que não pertence aos ecopontos, ou que está muito contaminado. Temos uma central de valorização orgânica, onde recebemos resíduos orgânicos, portanto, os restos alimentares, nos sítios onde já existe essa recolha. E depois temos ecocentros espalhados ao longo dos vários municípios e estações de transferência que na prática funcionam como um ponto logístico onde são entregues os resíduos e depois transportados para o devido tratamento. Portanto, o tema de sustentabilidade está muito presente no nosso DNA. Portanto, é uma área que a EGF era uma empresa pública, foi privatizada em 2015, adquirida por um consórcio que envolvia a Mota-Engil e a Urbacer, que é uma empresa espanhola, e que adquiriu a empresa e tem gerido estas 11 concessionárias. Nessa medida, nós revemos-nos no que tem sido aqui o plano da Mota-Engil relativamente à sustentabilidade e que tem 5 grandes focos. São o clima, o progresso, o bem-estar, a igualdade, a inovação e as comunidades locais. Eu não iria entrar aqui no detalhe das medidas e do que é o plano de ação relativamente a cada uma das medidas, mas iria hoje partilhar convosco uma reflexão bastante interessante que teve lugar no último encontro da EGF, que contou com o Nuno Moreira da Cruz e que nos veio, no fundo, espicaçar sobre a reflexão à volta da sustentabilidade e precisamente dos desafios da sustentabilidade. E, portanto, partilhava convosco um pouco o que é que foi a reflexão feita a nível do grupo e que, na prática, vem aqui casar com o desafio que foi colocado neste webinar. Portanto, o que é a sustentabilidade? Isto hoje fala-se muito da sustentabilidade pode ser tudo, e está muito associada à noção de purpose, de razão de ser, o que é que motiva uma empresa a atuar de determinada forma. E há uma noção muito clara do que é que são os stakeholders, ter esta visão integrada de todos os stakeholders e eles participarem nas tomadas de decisão e sentirem-se parte dessas tomadas de decisão, e depois algo que é particularmente difícil, o Nuno Moreira da Cruz utilizou uma expressão que eu achei com piada, que foi dizer que a sustentabilidade não é uma estratégia, é a estratégia. No fundo, é o cerne da atuação da empresa. E, curiosamente, começou numa apresentação que tinha muito a ver
com a situação em que nos encontramos, muito dentro da linha que a Helena acabou de apresentar, no fundo, a dizer estamos num ponto de não retorno e, portanto, as empresas têm que começar a desempenhar o seu papel. E isso tem-se vindo a assistir a esse movimento, que foi um movimento que já a sustentabilidade, já se fala de sustentabilidade há muitos anos, não é só de agora, mas claramente as próprias empresas começaram a liderá-lo e a colocá-lo na sua agenda. Ele deu muito o exemplo do BlackRock, a propósito do Larry Fink e da carta que foi escrita, e este empenho na defesa da agenda climática e, no fundo, transformar a sustentabilidade como o novo negócio, a nova forma de olhar para o mundo dos negócios. Curiosamente, eu li há pouco tempo um artigo, depois desta reunião que houve, ou deste encontro que houve, em que dizia que relativamente a 2022 o Larry Fink tinha feito um pouco um retrocesso relativamente àquela carta inicial que ele tinha escrito e que neste momento estava a ter uma posição mais cuidadosa perante a agenda climática, que tem várias interpretações, sendo, contudo, ele fala mais na necessidade de informação e de se afastar de uma agenda climática, e o foco também é algo que eu vou falar um pouco mais à frente, que é o valor acionista, que acaba sempre por ter que estar presente neste processo todo, sob pena de um propósito acabar por não ser cumprido porque não há condições para o fazer. E, portanto, o purpose tem isto, o porquê existimos, não propriamente associado a uma missão, a uma visão, mas uma razão de ser da empresa. E depois, muito importante, qual é o nosso impacto e quem são os nossos stakeholders, com quem trabalhamos, onde é que impactamos. E isto leva-nos aos ODS, que também já aqui foram mencionados, das Nações Unidas, que no fundo tem aqui 17 áreas que as Nações Unidas consideram que são absolutamente essenciais para uma sociedade mais sustentável e mais justa. E o que temos assistido pelas várias empresas, inclusive empresas da nossa praça, na qual a Mota-Engil se inclui, é assumirem compromissos nestes diferentes ODS, sejam eles a nível do trabalho digno, sejam eles a nível das desigualdades, sejam a nível da agenda climática. A título de exemplo, a Mota-Engil tem neste momento um objetivo extremamente ambicioso de, em 2050, efetivamente assumir uma neutralidade carbónica. Mas a questão que também se coloca é como é que isto tudo se mede, porque nós falamos muito da sustentabilidade e depois, dentro desta lógica disto se tornar um negócio, de tornar algo que é evidente, transparente, não o tal greenwash que tanto se fala, haver aqui métricas que possam avaliar a sustentabilidade. E estas métricas podem ser ambientais, sociais ou de governança. E no fundo é aquela ESG que temos tanto ouvido falar e que permite aqui em várias áreas das empresas haverem métricas definidas, que mais tarde levarão, ainda não estamos nesse ponto, mas acabarão por levar provavelmente a uma contabilidade destes valores e uma avaliação das empresas. Nós já assistimos hoje em dia, a nível de financiamentos, muita procura do que é que as empresas estão a fazer a nível da sustentabilidade e quais são os seus objetivos. Portanto, vai ser um fator diferenciador. E, portanto, voltamos ao ponto que é a sustentabilidade como estratégia. Como é que se consegue realmente alcançar a sustentabilidade com estratégia? Não é um caminho fácil. Já assistimos muitas empresas a tentarem e a falharem estrondosamente em público, com repercussões, que é a parte que hoje em dia existe. A agenda climática, os vários ODS que se falam, estão muito presentes hoje em dia a nível dos nossos consumidores. Os consumidores são pessoas estão informados e querem também eles fazer a diferença, sobretudo os millennials e os mais jovens. Vemos essa diferença, eu vejo essa diferença nos meus filhos. E, portanto, tem que se encontrar um modelo de negócio neste processo. E ele pode vir pelos custos, pode vir pelos preços, ou pode vir pelo volume. Ou seja, por uma redução de custos, o modelo sustentável é um modelo que acaba para a empresa por ser mais eficiente. A nível dos preços, as pessoas estão
dispostas a pagar um valor mais sabendo que aquele é um produto sustentável, ou por fim, a nível do volume, no fundo, como uma vantagem competitiva que permite diferenciar determinadas empresas perante outras. A nível da EGF, o nosso modelo é um modelo regulado. Portanto, somos uma empresa que tem, logo na sua essência, o serviço público. E, portanto, este serviço público está imbuído na concessão, que tem um modelo regulatório apertadíssimo e que funciona numa lógica de eficiência, obviamente, mas também da qualidade de serviço e da prestação do serviço ao cidadão e aos municípios. E, portanto, isto depois leva-nos aqui ao que é que pode ser esta estratégia e o que é importante nesta estratégia. Eu diria, por um lado, a definição dos valores. É importante assumir qual é a agenda da empresa, em que medida se quer diferenciar nesta agenda, qual é a importância que lhe dá, mas também tem que evidenciar perante os acionistas como é que isto gera valor. Portanto, esta agenda só por si não será de todo suficiente. A existência de processos transparentes e mensuráveis, que já falámos, através do ESG ou outras métricas. Recentemente aqui na EGF fizemos um estudo para avaliação das nossas emissões de carbono, sobretudo na área que trabalhamos. Esta é uma matéria particularmente importante cada vez mais este tipo de análises e de avaliação do ponto de partida da empresa e onde é que ela quer chegar, tem que ser um processo transparente, tem que ser um processo claro e tem que haver um compromisso. E finalmente uma coisa que já se falou aqui e que eu punha outra noção, que é a humanização. Nós estamos a ver a humanização das empresas. A velocidade a que isto vai acontecer, a dimensão que isto vai ter, é uma incógnita. Mas claramente eu diria que a palavra de ordem hoje em dia está a ser o tema da sustentabilidade, o tema da igualdade, da não existência da defesa do trabalho digno, muitas matérias que estão em cima da mesa que se estão a discutir abertamente a nível das empresas e que antes não se fazia, ou não se fazia com tanta evidência. E, portanto, este papel de destaque, esta visibilidade, e há um ponto muito importante na área da comunicação, mas também comunicar de forma verdadeira, de maneira a não cairmos no tal fenómeno do greenwash, é de extrema importância, sob pena dos efeitos mediáticos de serem apanhados, ser absolutamente devastador para as empresas. E, portanto, deixo isto como alguns pensamentos que nós próprios tivemos aqui, dentro da EGF e que deixo para discussão. Não sei se já cumpri ultrapassei os meus 15 minutos, que isto desligou. Não, estamos à vontade, calma, mais 5 minutos, perfeitamente. Não, deu agora 15 mesmo. Deixo para discussão no âmbito da reunião que vamos ter, da discussão que vamos ter agora. Obrigada. Muito bem, uma intervenção muito sucinta e muitos parabéns, Marta, pelo excelente trabalho. Muito prático e objetivo. Então, tivemos aqui duas intervenções muito complementares. A professora Helena Freitas, a Helena, uma perspectiva mais global, tem muito a ver com o seu pensamento e o seu trabalho, e a Marta, uma perspectiva mais de terreno. E, portanto, íamos agora iniciar aqui uma discussão. Eu normalmente costumo sensibilizar e mobilizar alguns dos presentes para essa discussão, e era capaz de pedir, para ser diferente, nós temos aqui connosco hoje um brasileiro, José Roberto Afonso, que é uma pessoa que tem acompanhado muitas dinâmicas de Portugal-Brasil, que estão agora muito na hora. Roberto, quer fazer algum pequeno comentário, colocar alguma questão às nossas duas oradoras? E depois passaria a mais duas pessoas antes de passar às oradoras. Não, Jaime, só, se me permite, o comentário é elogiar as duas iniciativas, né? Quer dizer, tanto a apresentação quanto, eu diria, a iniciativa da Valor Sul, que, inclusive, recentemente a gente esteve com um grupo, né, de brasileiros visitando, né, e conhecendo. Tiveram e devem retornar em abril. Questão particular de saneamento no Brasil é muito importante, o país está muito atrasado, né, nessa matéria, o grau de cobertura é muito baixo e todos os pontos, né, que acho que foram aqui levantados, né, da sustentabilidade, da importância da sustentabilidade, de a gente conciliar, né, sustentabilidade ambiental
com o social e com a econômica, que eu acho que foi a preocupação, né, que tanto Marta quanto a Helena colocaram, e eu cumprimento, Jaime, eu não domino muito a área, estou aqui para aprender e agradeço muito aqui a oportunidade. Sim, senhor. Depois, se for possível, mais tarde, fazemos outro comentário. O Mário Franco é uma pessoa que tem feito um grande trabalho na área dos OSGs e está muito ligado também a temas da ONU. Mário, quer fazer algum comentário, alguma questão? Quer a Helena, quer a Marta, por favor? Bem, em primeiro lugar, só queria dizer boa tarde, agradecer quer a Helena, quer a Marta, que já não vi há muitos anos. Primeiro, talvez possa fazer 3 comentários muito rápidos. Sim, à vontade. E alguma questão, se quiser fazer também. O primeiro comentário é que realmente, realmente esta questão que foi colocada agora, eu acho que não se pode confundir a sustentabilidade com a sustentabilidade ambiental. Ou seja, na minha opinião, a sustentabilidade é um conceito mais vasto. Aliás, na declaração dos SDGs, do ODS em português, existe uma tridimensionalidade. O conceito de sustentabilidade é tridimensional. Tem a dimensão ambiental, a dimensão económica e a dimensão social. Portanto, este aspecto eu penso que é muito importante não haver a confusão, embora, obviamente, que a questão ambiental e a questão da biodiversidade seja um elemento estruturante do próprio conceito. Aliás, já na Conferência do Rio, em 92, a grande mudança foi exatamente a ligação entre a economia e o ambiente. O segundo aspecto que eu também queria sublinhar, e talvez só para aproveitar, tem a ver com os indicadores. Eu creio que, e como a Marta falou, o ESG, hoje acho que existe uma grande confusão nos indicadores de ESG, mas chamar a atenção que o próprio SDG, portanto, os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um framework de indicadores que permite medir a aplicação dos ODS. O próprio INE, e para não vos gastar muito tempo, o próprio INE publica anualmente a situação dos ODS em Portugal anualmente. Pelo menos eu já vi de alguns anos. O que eu acho é que realmente devia-se fazer um maior aprofundamento sobre os metadados desses indicadores. Porque existe, eu conheço alguns dos metadados de alguns indicadores e claro que aquilo tem muito trabalho ali para fazer, a maneira como se recolhe os dados, a maneira como se trata os dados. Portanto, eu acho que esse seria... Eu concordo com a Marta que diz que esse aspecto é fundamental. Por último, o último comentário que eu gostava de fazer tem a ver com aquilo que eu disse no princípio e com o que foi dito aqui, com o qual eu concordo com tudo o que foi dito e acho que são as questões essenciais. Mas eu gostava só de chamar a atenção para 2 exemplos da sustentabilidade hoje em dia que têm a ver com a maneira como politicamente se deve gerir, na minha opinião, o problema da sustentabilidade. E a importância da tridimensionalidade da sustentabilidade. E dou 2 exemplos. Um exemplo, e com isso termino. Um exemplo foi quando o presidente Macron procurou colocar uma carga fiscal sobre a utilização dos combustíveis fósseis, pondo o custo da transformação energética em cima das classes médias e das classes baixas, que é quem vivia à volta das cidades e quem, para se deslocar, precisa do automóvel e não tem condições para trocar de automóvel. Ou seja, esta necessidade de conjugar a preocupação de uma medida que é positiva do ponto de vista climático, sim. Perceber quem vai pagar o custo e não pôr esse custo em cima daqueles que não têm alternativas é uma questão fundamental. E isso levou a uma reação dos coletes amarelos e levou a um passo atrás.
Portanto, esse passo atrás resulta dessa injustiça na distribuição do custo. O segundo e último exemplo, que eu acho que é mais macro, mas que hoje é aplicável ao mundo, tem a ver com o seguinte: o caso das políticas do Trump, do presidente Trump, nos Estados Unidos. O Partido Democrata teve grandes opções em favor das alterações, digamos, das alterações climáticas, de medidas que mitigassem esse processo, e nomeadamente no âmbito do carvão, mas a verdade é que não conseguiu dar alternativas àquela população que perdia os empregos, e este é um facto que foi bastante discutido, e, portanto, criou bolsas que transformaram algo que todos concordavam, que era a necessidade de fazer políticas sustentáveis, num custo de tal forma inultrapassável para milhões de famílias americanas que viviam de economias carbónicas, sem lhes dar uma alternativa. Portanto, sem terem atenção ao aspecto social. Portanto, só para terminar, eu acho que é preciso conjugar as transformações, as questões económicas, peço desculpa, as questões ambientais, a biodiversidade e as questões da sustentabilidade ambiental com sustentabilidade económica e com sustentabilidade social. Senão, podemos ter aqui um recuo muito forte. Era só isto. Sim, para terminarmos, não sei se esta ronda, o Luís Alves Sousa é um homem ligado ao turismo e o turismo é também cada vez mais sustentável. Luís, quer fazer algum comentário ou alguma questão rápida, por favor? Tem que ter o som, tem que ter o som. E depois passa a outras pessoas. Muito bem, já estamos a ouvir. Já, muito obrigado. Esse é um problema que no turismo se põe com muita urgência e a que nós já damos atenção já há alguns anos, particularmente nas empresas a que estou ligado. Eu vou fugir um bocadinho daqui do problema dos resíduos sólidos, dessa coisa toda, mas e focar um bocadinho mais a nossa intervenção na recuperação dos hotéis e dos espaços que gerimos, que temos procurado sempre não fazer grandes reformas e grandes reestruturações sem recuperar tudo o que é possível recuperar. Em termos de construção, de estuques, de madeiras, tudo isso, nós raramente destruímos e deitamos fora as antigas decorações e os antigos materiais, procuramos sempre recuperar tudo o que é possível. Em termos de equipamentos, temos imensos problemas porque muitas vezes temos equipamentos ainda em belíssimas condições, mas não há, avaria-se uma peça qualquer e não há peças para substituir e para os manter em funcionamento. Pronto, portanto, essa, digamos, tem sido a nossa... A prática que o setor tem feito. Muito bem. Sim, senhor. Helena, quer fazer um comentário a estas primeiras 3 notas? Eu por acaso vou-vos trazer aqui 2 ou 3 exemplos, porque gostava de trazer, ontem estive num debate até promovido pela Ernst Young de manhã, e eu também trouxe este exemplo, acho que vale a pena, porque de facto a grande dificuldade que nós temos em perceber é que de forma é que, de facto, no caso concreto da biodiversidade, eu também gostava de abordar esta última questão do turismo, que acho que realmente tem um papel muito determinante, e a questão que foi mencionada é absolutamente fundamental, que é de facto não construir de novo, mas perceber como é que podemos, a construção é um dos setores-chave também nesta transformação, e portanto é vital não só reduzirmos de facto os custos da construção e também trazermos a madeira com a sua linguagem, exatamente com os serviços que nós temos que a madeira traz na construção, sendo uma delas o sequestro de carbono, que é um dos serviços que todos conhecemos bem. Mas ainda ontem comentava, eu vou-vos contar esta história porque de facto existe um pouco a ideia que a biodiversidade, mas a biodiversidade é hoje uma linguagem da economia, portanto o problema é que não sabemos como a colocar, como a internalizar, mas ela é. Eu tenho há umas 2 ou 3 semanas telefonou-me um engenheiro civil, CEO de uma construtora de estradas nos Açores, que queria contar-me um caso que eu acho um caso absolutamente incrível, de uma iniciativa que ele tomou,
e que ele fez, que foi, e para percebermos como é que a biodiversidade aqui entra também, neste caso ele tem que fazer uma estrada, tem que fazer estradas, e o que ele fez, e estava-me a contar, porque ele queria fazer melhor, e portanto estava a partilhar comigo, no sentido de me pedir ajuda para fazer melhor, sendo que ele está a fazer muito bem. O que ele está a fazer, ele tem que recuperar os taludes, tem que fazer os taludes na estrada, e os taludes são muito, portanto, há um custo enorme das empresas que têm que manter, a manutenção dos taludes é um custo muito significativo para quem constrói estradas, e portanto a forma de eliminar custos é de facto construir taludes que tenham uma boa gestão das espécies vegetais que lá colocamos. E ele, para fazer este exercício bem, além de fazer, portanto, de fazer uma plantação mais adequada para responder exatamente, para ter menos custos de monitorização e de manutenção desses taludes, ele escolheu também espécies indígenas, portanto, espécies nativas, para contribuir para a biodiversidade local, portanto, manter a biodiversidade local, mas não contente com isso, ainda fez outra coisa, que foi escolher espécies que, para além de enriquecerem a biodiversidade nativa, também tinham um papel muito interessante, que é alimentar as abelhas. Portanto, eram espécies que tinham interesse para as abelhas, para as espécies polinizadoras no geral, não só as abelhas, mas os polinizadores no geral. E, portanto, ele também está a trabalhar em prol de um serviço que é benéfico. Mas ainda não contente com isso, ainda fez outra coisa. Ele fez um apiário comunitário, portanto, colocou um conjunto de colmeias que estão a produzir mel para a comunidade. Portanto, isto tudo é, de facto, um trabalho feito por uma empresa, e ainda não contente com isto, ainda fez uma coisa fantástica, que foi, associou para produzir as espécies da biodiversidade nativa, ele fez um viveiro ele próprio, viveiro que produz as plantas que ele coloca nos taludes. Foi buscar uma engenheira agrónoma para ajudar a fazer este projeto. E está agora disponível em conversa comigo para usar este viveiro até para ajudar no restauro das florestas da ilha onde está a trabalhar. Isto é um projeto absolutamente claro, um bom exemplo do que pode ser uma ação concertada, de facto, de um projeto que tem, ele com isto, reduz os custos da própria empresa e traz, de facto, benefícios sociais, ambientais da maior importância e, de facto, e tem a particularidade de ser uma empresa internacional que está em mais de 50 países do mundo e, eventualmente, pode levar este bom exemplo a outras infraestruturas deste tipo que ele está a construir. Isto é apenas um exemplo de como, de facto, a biodiversidade de hoje vai estar cada vez mais desta forma na nova economia, na economia verde. Não há outra forma. Não é? Por isso, quando, por exemplo, na construção nós vamos privilegiar provavelmente a madeira quando for possível, vamos fazê-lo, portanto, para reduzir, de facto, também o custo da própria construção e para acrescentar um serviço ambiental que é absolutamente fundamental, que é o sequestro de carbono. E, portanto, quando eu na minha empresa, não é, estiver a fazer a ponderação de qual é a minha pegada de carbono, não é? A minha pegada de carbono pode de facto ser, e no momento em que nós vamos introduzir os mercados de carbono, que vai acontecer rapidamente, não é? Isto é absolutamente indispensável para a estabilidade económica das empresas. Portanto, há muitas formas, bem como, por exemplo, a instalação de painéis fotovoltaicos que está a acontecer por todo lado, como sabem. A instalação de painéis fotovoltaicos, hoje, atualmente, ou mesmo a eólica offshore, hoje a ciência está a trabalhar ativamente para conseguir que a instalação destas fontes de energia alternativa, não é? De energia renovável, perdão, tenham também em si, tragam com os serviços ambientais, não é? Por exemplo, no caso eólico offshore, os impactos que podem ter sobre o ecossistema marinho, não é? E no caso das fotovoltaicas, sobre os ecossistemas terrestres, como é que podemos de facto trazer mais valor, não é? Acrescentando exatamente a partir da biodiversidade, seja ao nível da recuperação dos solos, seja no restauro da floresta, etc. Portanto, hoje a biodiversidade tem que estar, de facto, também no core E isto não é só uma preocupação ambiental, é, de facto, uma preocupação social e económica. Eu estava só aqui a trazer estes exemplos, podia trazer outros, mas eu queria deixar um pouco esta mensagem de que realmente nós vamos ter que perceber como é que a biodiversidade e as soluções baseadas na natureza, portanto, em grosso também os serviços de ecossistemas,
integram, de facto, a intervenção das empresas. Tivemos aqui uma empresa da área dos resíduos. As empresas da área dos resíduos estão, evidentemente, a trabalhar, por exemplo, com a microbiologia, a perceber como é que os micro-organismos podem trazer mais eficácia ao sistema, não é? Isso é vida, é biodiversidade, não é? Ou como é que podem trabalhar setorialmente os próprios resíduos e trazer valor acrescentado. Isto, ou quando pensamos na produção dos resíduos e na compostagem, como é que a compostagem pode ser um biofertilizante, isto é o tipo de ação que nós temos que fazer, porque a nova economia é uma economia que tem, de facto, esta noção, a circularidade e a ideia regenerativa. Pronto, só trazer estes exemplos para... Muito bem. Facto... Eu passava agora à Marta. Marta, algum comentário às questões que foram suscitadas? Tirar aqui. Sim, senhor. Sim, bastante interessante. Muito obrigada também pelos comentários. Que acho que o que se vê é que a sustentabilidade é muita coisa e toca em muitos lados. Eu há uma coisa que foi referida e pelo Mário, que desde já cumprimento que efetivamente já não vejo há imenso tempo, e que seja esta uma oportunidade para o efeito, e então que é o tema de efetivamente existem indicadores, mas a questão acaba por ser como é que os vamos medir, não é? Tem que haver aqui uma harmonização para medir estes indicadores, só pena de estarmos a comparar realidades que não são comparáveis. E eu acho que este é o grande esforço, é como é que conseguimos criar aqui uma metodologia que seja uniforme a nível mundial, não é só a nível europeu, é a nível mundial, relativamente a estas matérias. Eu gostava de focar aqui um ponto que já foi de certa maneira mencionado, que tem a ver com o tema da economia circular, e que efetivamente hoje em dia há várias disciplinas que se focam nesta lógica muito mais global. Nós temos a digestão anaeróbica, que é no fundo uma espécie de grandes contentores onde colocamos os resíduos orgânicos e que acabamos de transformar em energia elétrica hoje em dia. A própria incineração tem associado o vapor, que depois também ele próprio é transformado em energia. Mesmo nos aterros fazemos a recuperação do biogás para essa transformação energética. Os produtos que são hoje recicláveis são entregues à indústria, que começa a ter obrigações muito apertadas de reutilização, ou seja, de incorporação de reutilização. Isso até é muito interessante, porque mesmo no nosso dia-a-dia nós começamos a ver isso. Existem empresas como a Inditex, que sempre esteve muito focada no consumo massivo e que hoje em dia é muito focada em materiais reutilizáveis e com uma nova postura, sob pena do seu próprio negócio morrer. Portanto, esta economia circular, com as obrigações que estão a criar a montante, acaba por também ela ganhar uma nova vida. Agora, mas não estamos nem lá perto. Eu acho que eu que trabalho neste setor, tenho a evidência de nós como sociedade, a quantidade de resíduos que continuamos a produzir. Pela primeira vez estamos a ver uma redução dos resíduos indiferenciados em 2022 face aos resíduos seletivos, ou seja, um aumento da recolha seletiva em detrimento dos resíduos indiferenciados. Mas também não sabemos quanto esta redução dos resíduos indiferenciados também tem a ver com o fator económico, que é sempre, os resíduos são sempre muito sensíveis a estes efeitos económicos nacionais e internacionais, e que acabam por haver uma muito menor produção de resíduos. E se olhar para um gráfico, isso é muito claro na produção de resíduos nacional versus os ciclos económicos nacionais. Mas há aqui um fator que eu gostava de salientar, que é o tema da educação e da mudança de comportamentos, e que é um ponto absolutamente determinante, porque não só as empresas como as pessoas têm aqui um papel absolutamente essencial, e sobretudo esta nova geração. E temos muito que trabalhar. Nós, cada vez que introduzimos a ideia, a lógica da recolha seletiva do contentor azul, o contentor verde, o contentor amarelo, há quantos anos? É do tempo de Gervásio, não sei se alguém se lembra, que agora foi recordado pela Sociedade Ponto Verde. Portanto, falamos há anos em amarelo, azul e verde, e mesmo assim continuamos a ter erros e quantidades de contaminação enormes. Portanto, há ainda um caminho muito longo a percorrer nesta matéria da educação
e na matéria de mudança de comportamentos. São vários os programas que nós temos, nós trabalhamos com escolas, trabalhamos com programas e associações que visam incentivar a alteração de comportamento, mas demora o seu tempo. E é um percurso que não é fácil. Muito bem. Não sei se há mais alguém que quer fazer algum comentário. Nós estamos a começar a entrar já no nosso período. Manuel Carlos, não quer fazer nenhum comentário? Sim, Está ligado ao ensino. estava só de dizer, falou-se agora em educação, eu acho Exato, que que a educação é fundamental e é muito interessante perceber como muitas vezes são os mais pequeninos que já ensinam os mais velhos, não é? Isso é frequente. Mas eu gostava de falar aqui também num outro ponto que é o ponto da criatividade como gerador de valor na economia e na sustentabilidade e dizer aqui também que a própria criação que a própria Europa criou o programa New Bauhaus e essa importância também do design, da arquitetura, como espaços que são pensados de uma forma em que as pessoas possam viver melhor, não é? Em que traga aqui também um bem-estar e uma parte de viver e de chamar a atenção, porque muitas vezes pode-se chamar a atenção não só de uma forma, podem-se chamar a atenção de diferentes formas, e muitas vezes na educação é isso, nós insistimos sempre num caminho e há vários caminhos a percorrer. E penso que a área da criatividade é uma área que pode acrescentar muito valor a todo o que nós temos estado aqui a falar. Sim, senhor. Sérgio Loureiro, para terminar, também quer fazer um comentário? O Sérgio é também um homem ligado à academia, à investigação nestas áreas. Força, Sérgio, por favor. Muito bem. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Jaime, antes de mais nada, muito interessante e gostei muito das apresentações. Ótimo. Eu tenho um comentário um pouco genérico, vocês tocaram nisto várias vezes, mas parece-me que quando se fala em desafios da sustentabilidade, a grande dificuldade que nós temos é em como quantificar e transformar em valor as externalidades que hoje não estão no sistema económico. Portanto, hoje não se paga literalmente mais por ter um processo produtivo que tem maior emissão de gases de efeitos de estufa do que ter um processo que tem menores emissões de gases de efeitos de estufa. Hoje não há nenhuma vantagem económica por ter um processo produtivo que incorpora um conjunto de princípios de economia circular versus um que tem a economia linear no seu âmago. E, portanto, enquanto nós não resolvermos esta questão da vantagem dos incumbentes, não é? Quem tem sistemas menos sustentáveis continua a ter, às vezes até tem vantagens do ponto de vista dos subsídios perversos, como a Helena, penso que era a Helena que falava nisso. Nós vamos continuar aqui a discutir os desafios da sustentabilidade e como os transformar em oportunidades. Portanto, muito obrigado e queria deixar só isto. Então, para tentarmos cumprir as 7h15, que tem sido a hora que temos terminado agora no inverno, eu pedi à Helena e à Marta um statement final e com isto terminávamos, está bem? Helena. Eu gostava de dizer que, já agora agradecer estes comentários, estes últimos comentários e particularmente, enfim, a ideia, evidentemente, da questão da Bauhaus, da New Bauhaus, eu sou completamente favorável, portanto acho que a ideia, de facto, a questão da criatividade e do design, da importância, o design é absolutamente determinante para conseguirmos, em particular, a transformação das cidades, que são realmente aqui também um eixo central para aquilo que desejamos fazer, para a transição que desejamos fazer e, portanto, estou mais possível de acordo e queria deixar essa nota e também relativamente isso à dimensão da cultura, e eu concretamente agora com a minha responsabilidade em Serralves, no Parque de Serralves, tenho exatamente o que me desafiou, o que me interpelou para este desafio, foi exatamente isso, a oportunidade de ter aqui, digamos, um palco privilegiado para fazer exatamente esta interação com a cultura, que também é aqui absolutamente indispensável e, portanto, peço desculpa, eu quis abordar mais na ótica, partindo da minha matriz, portanto, mais biofísica talvez, mas evidentemente sim. Considero estas dimensões absolutamente determinantes para conseguirmos, enfim, a agenda da sustentabilidade. Portanto, eu acho, e a última questão das externalidades,
Pois é isso mesmo, acho que o nosso grande desafio é esse, é conseguirmos realmente que seja, que incorporar essas externalidades e conseguir de facto acabar com os subsídios que são ainda hoje absolutamente dramáticos e que inviabilizam provavelmente o caminho que queremos fazer. Portanto, eu estou de acordo com as sugestões e agradeço os comentários. Fantástico. Muito obrigado, Helena, pela sua intervenção e pela disponibilidade para, mais uma vez, nos dar aqui uma lição. Marta, para concluir. Sim, obrigada, Jaime. Mais uma vez, obrigada a todos, aliás, por terem tirado tempo para nos ouvirem hoje e ao Jaime pelo convite. O que é que eu queria deixar aqui? Eu queria deixar que o nosso desafio para 2030 é um desafio brutal, muito ambicioso, com muitos constrangimentos pelo caminho. Não vivemos os momentos mais fáceis a vários níveis. A nível político também há muitos desafios. Nós estamos em 2022, praticamente final de 2022, exato. E o plano estratégico para o setor dos resíduos, por exemplo, ainda não está publicado, portanto, ainda não há metas, sendo que elas são extremamente ambiciosas. Nós estamos a falar de passar a reciclar praticamente 90% das embalagens. E há muitas embalagens no mercado. Este tema do design associado à criatividade é extremamente importante, mas no nosso setor acaba por muitas vezes ser pernicioso, porque muitos dos materiais que nos apresentam como alegadamente reutilizáveis, depois na prática não são. E não podia estar mais de acordo que tem que começar a haver métricas, incentivos fiscais ou desincentivos fiscais, uma política mais coerente deste ponto de vista, que nos permita chegar, ou pelo menos ter a ambição de cumprir as metas de 2030 aos vários níveis. Muito bem. Portanto, queria agradecer a todos a presença. Nós vamos ter no dia 15 de dezembro a última semana de discussion deste ano com o professor Jeffrey Sachs, como sabem, e já disse, é um economista muito reputado, e o Luís Neves. Possamos estar todos juntos também para celebrar um bocado a época festiva. E agradecer mais uma vez à Helena e à Marta pela belíssima apresentação, intervenção que tiveram. Pedi depois se me podiam mandar a apresentação para partilhar no grupo, que é normalmente uma prática que fazemos, está bem? Continuação de boa semana e bom feriado e boa semana, está bem? Boa tarde, obrigada a todos. Boa semana, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.